alegria estar com os irmãos novamente. E confesso com uma certa ansiedade e expectativa, pois sempre trazer a palavra de Deus traz responsabilidades. A nossa meditação hoje é Jó capítulo 42, bem no meio da sua Bíblia. Jó 42, os primeiros versículos. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Falar sobre crises, dores, falar sobre sofrimentos, dúvidas, questões da vida. Jó é um símbolo desta pessoa, deste personagem, que confiava muito em Deus, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Passou por um tormento na sua vida. Mas o que podemos aprender com a sua experiência, com as suas dores e crises? Bom, sabemos que a escola de Deus é a escola do sofrimento, da dor, da impaciência. E é exatamente lá que Deus traz para nós a sua didática. E com isso temos muito que aprender. Os propósitos de Deus em meio a crises, o valor da dor. Queremos de antemão já adiantar a cada um de vocês que a dor, o sofrimento não é um fim em si mesmo, mas um propósito de Deus para a nossa vida. Entre muitos que querem ensinar tantas coisas para nós, está aqui um exemplo. A vida de Jó. O que podemos aprender com a dor? É o que nós vamos ver. Há um ditado popular que diz algo assim: o mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. O que podemos aplicar desta verdade popular? É nesta experiência de Jó que nós podemos ver. Ela se aplica a um aspecto fundamental da vida das pessoas, de uma maneira que podemos reagir a favor ou podemos reagir ao tormento e às dúvidas de outra maneira. Aquelas pessoas que, como o barro, vão reagir de modo rude, vão se fechar diante de um sofrimento, de uma amargura, de uma angústia, de uma dúvida, de uma situação adversa da vida, aflitiva que seja. Essas pessoas vão se tornar enrijecidas, duras, vão se tornar amargas, vão se tornar pessoas críticas, vão reclamar de tudo e de todos, vão se queixar que Deus a abandonou, que Deus já não liga para elas, que Deus não ouve suas orações, e que Deus deve estar ocupado com tantas coisas que eu sou insignificante. Essa é aquela pessoa que ficou como um barro. Passa a vida inteira reclamando, se queixando, amargurada. E diante da crise, sai pior do que quando entrou. Aquelas pessoas que diante da crise, da dor, do sofrimento, da dúvida, é como o sol diante da cera. Se derrete, se quebranta diante de Deus, ganha mais sensibilidade à voz de Deus através das Escrituras e mais ainda, o seu orgulho se derrete, se desfaz e ela pode enxergar propósito em todas as situações adversas da vida. É assim que funciona. O curioso é que os problemas pelos quais todos nós passamos, olha, são quase que os mesmos que todos enfrentam no dia a dia, seja de uma maneira ou de outra. A questão é, na prática, o que podemos aprender de fato destes momentos de crise, de dor, de sofrimento, de angústia, de dúvidas? Todos nós passamos e Deus aproveita situações assim para revelar uma outra face dele que nós não a conheceríamos se fosse em outra circunstância. Mas o Senhor tem propósito em toda e qualquer situação e não deixa nenhum dos seus queridos, dos seus amados, abandonados,
sem resposta de oração, sem atender e sem acalentar e sem acarinhar os seus queridos. A primeira lição que nós vamos extrair da experiência de Jó, do capítulo 42, nós podemos ver que o poder de Deus, nada é impossível a Deus. No Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, no verso 37, diz que a Deus nada é impossível. E é exatamente isso. Não há crise, não há dor, não há sofrimento que o Senhor Deus não possa reverter, mudar. E foi assim também na experiência de vida de Jó. Jó aprendeu esta verdade quando ele disse: bem sei que tudo podes. Jó 42, verso 2. Eu sei que Deus pode todas as coisas, mas o Senhor Deus tem tempo para agir e trabalhar no nosso coração. O povo terreno israelita, quando saiu do Egito, guiado por Moisés em Êxodo, não entraram imediatamente à terra prometida, mas Deus trabalhou com aquele povo no deserto para que extraísse do coração de cada um deles aquilo que havia dentro de si, de cada um deles. E assim Deus faz na nossa vida também. Passamos por provações, tribulações, dores, sofrimentos, porque Deus quer mostrar o que vai dentro do coração de cada um de nós. Segunda lição que nós podemos extrair de Jó é que o plano de Deus, nada pode frustrar os planos de Deus. Seja no momento de dor, no momento de dúvida, até de desespero, de desemprego, nada e ninguém pode frustrar os planos de Deus. O vírus, esta época do vírus, nós podemos e nós vimos muitas coisas. E com elas vimos também a nossa fragilidade. Vimos a fragilidade de governos que não sabem agir e não têm solução e não sabem a direção a seguir. Fragilidades. Com o vírus vimos muitas coisas de nós mesmos, da igreja, e quantas coisas podemos extrair e aprender na nossa vida. A ação do diabo na vida de Jó, e muitas pessoas querem culpar sempre o diabo pelas mazelas da vida, mas esquecem que Deus tem a sua pedagogia, Deus tem a sua didática para ensinar o seu povo, os seus filhos. Olhando para o primeiro capítulo de Jó, no verso 12 do primeiro capítulo, nós vamos encontrar o Senhor dizendo a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em tuas mãos. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Muitas vezes Deus até permite situações desagradáveis e que o inimigo possa insinuar na sua vida. E a sua carne fragilizada muitas vezes sucumbe àquela situação. O Senhor permite para nos ensinar alguma lição daquilo que vai no nosso coração e de alguma outra faceta que nós não conhecemos da pessoa de Deus. Outra coisa que nós podemos extrair, Jó 42 ainda diz uma verdade muito importante: nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Jó descobriu que por trás de todo sofrimento, de toda dúvida, de todo questionamento levantado, na sua dor, no seu tormento, Deus estava trabalhando para o bem. E havia um propósito maior para a sua vida. Mas naquele momento ele não pôde entender, perceber, ele não pôde digerir toda aquela situação, e é normal. Somos humanos e fracos, estamos na carne ainda. Romanos, no capítulo 8, no verso 28, nós temos: e sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são
chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não daqueles que têm algum interesse nas coisas de Deus, mas aqueles que amam. E quem ama passa e suporta qualquer situação. Mas uma lição que podemos extrair de Jó 42 é que a presença de Deus, sim, a presença de Deus, e falar de modo precipitado, não vai aliviar a nossa dor, o nosso sofrimento, e nem vai atingir algum objetivo. Jó, no verso 43, ele diz: porque isso relatei, o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não conhecia. Numa outra versão nós vamos encontrar, na verdade, falando que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. A gente se precipita querendo julgar e querendo já interpretar aquilo que não acontece na nossa vida. Ah, foi por causa do pecado. Ah, foi por causa do diabo. Ah, foi... Essa precipitação não vai ajudar na nossa solução do problema. Muitas vezes Deus está nos ensinando através de circunstâncias que nós não compreendemos naquele exato momento. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43, há uma verdade que todo cristão deve carregar. Eu quero ler essa passagem. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Verso 2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E o verso 3, a primeira parte, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. São lições importantes que nós podemos aprender e extrair de um momento aflitivo, de um momento de angústia, de um momento de dor, de um momento de pane. E entender e compreender que o Senhor vai junto, quer seja nos rios de águas profundas, no fogo de chama ardente, o Senhor vai conosco. Não estamos sozinhos nesta, e o Senhor nunca vai abandonar os seus. Uma outra lição importante de Jó 42 que podemos extrair é perceber a ação de Deus. O seu conhecimento muitas vezes pode ser superficial, teórico, e muitas vezes o nosso conhecimento das coisas de Deus é teórico, pois nós gostamos de ouvir um bom sermão, gostamos de apreciar um estudo bíblico e ouvir e cantar músicas e hinos, mas isso muitas vezes nos deixa em um relacionamento superficial com as coisas de Deus, teórico. E Jó tinha um conhecimento até teórico das coisas de Deus, vivendo no seu ritual, vivendo com suas rezas, com seus preconceitos, com as suas superstições, até o momento que ele compreendeu que o relacionamento dele era superficial. Diz no verso 3 de Jó, capítulo 42, ele diz que ele tinha um relacionamento apenas de ouvir falar. E aqui está a nossa questão. Verso 5. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Isso quer dizer que da teoria ele passou para a experiência, para a vivência daquelas coisas que ele conhecia na teoria, no conceito. E agora ele estava vivenciando, experimentando na sua vida do dia a dia. Quantas vezes achamos e pensamos que a vida do cristão é só de domingo de manhã numa igreja, ou quando ele chega para ler as escrituras um salmo ou um texto único, e esquece que a sua vida espiritual é 24 horas por 24 horas. O Senhor quer ter um relacionamento
íntimo com cada um de nós. Alguém que viveu num tempo de muita angústia, dor e de sofrimento disse algo bem verdadeiro. As grandes lições da vida, elas não acontecem nas festas, cerimônias e comemorações. As grandes lições da vida acontecem no vale da dor, no deserto do sofrimento, e é exatamente ali que nós temos um relacionamento mais profundo com Deus, um conhecimento verdadeiro. O salmista, Salmo 119, no verso 71, ele confessa: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendestes dos teus estatutos, para que aprendeste da lei, dos mandamentos, das escrituras do Senhor. Foi bom passar por aflições, diz o salmista. Estas experiências são valorosas, assim como a pérola na ostra, como para a formação daquele valor, daquela pérola brilhante de peso. Aquela ostra passa por sofrimento e angústias. E por último, nós podemos extrair desta história de Jó profundidade com Deus. As dores, os sofrimentos revelam um relacionamento mais próximo com Deus, um relacionamento mais vívido com o Senhor. Parece até que podemos abraçar a Deus, podemos falar de qualquer assunto, podemos confessar, chorar, podemos murmurar, podemos nos alegrar com a presença de Deus. Jó saiu de um nível de superficialidade para um compromisso de profundidade, um relacionamento íntimo com Deus, pois Jó passou a conhecer melhor a Deus de uma forma mais verdadeira, mais presente. E ele diz: mas agora os meus olhos te veem, no verso 5, já lido. Perceba que cada movimento destes, o poder de Deus, a dor, o sofrimento, Deus pode reverter. Mais ainda, nós podemos aprender que o plano de Deus, através da dor, do sofrimento, da angústia, ninguém pode frustrar. Mais ainda, a presença de Deus. E não a precipitação no falar, no julgar, no questionar. A presença de Deus em meio à turbulência da vida. Perceber a ação de Deus. Isso revela conhecimento de Deus mais do que superficialidade. E, por fim, profundidade no relacionamento com Deus. A dor, o sofrimento, elas vêm porque Deus espera um relacionamento mais próximo, mais íntimo com cada um de nós. Portanto, a sua dor não é o fim da sua vida. Não é porque Deus te abandonou ou Deus não tem tempo para você. Não. A dor, o sofrimento, a dúvida, a angústia, sim, elas são um propósito maior de Deus para a sua vida. E que o Senhor nos abençoe. Amém.